Joie em francês significa alegria. E eu me considero o pastor mais alegre do mundo. E eu tenho aprendido no meio da minha história que a alegria também pode acontecer no meio das dores. Eu acredito que, na verdade, é no meio das dores que a verdadeira alegria acontece. E hoje de manhã eu estava no hotel, eu acordei com um sol maravilhoso. Que lindo, né? O raiar do dia aqui é lindo. 5 horas da manhã eu comecei a ver o sol raiando e eu fui orar ao Senhor para saber o que eu ia trazer hoje para vocês. E Deus trouxe para mim a mensagem mais assembleana que eu já tive na minha vida. Para quem não sabe, eu sou filho de pastores e eu nasci na Assembleia de Deus. Meu pai é assembleano aqui, está aqui hoje. Tem 2 ou 3 que sabem dar harpa aqui ou não? Rapaz, eu estou em casa. Eu estou em casa. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. E eu quero trazer para você algo que está no coração de Deus. Eu senti realmente Deus falando comigo nessa manhã. E posso dizer para vocês que esse esboço foi feito hoje de manhã, então se ficar ruim, é culpa toda minha. Mas eu quero trazer algo que está no coração de Deus e no meu coração hoje para vocês. Eu começo hoje uma jornada de avivamento. Eu nem sabia que iam ter noites de avivamento essa semana. Eu estou feliz porque eu fiz o meu dever de casa bem, então. Que a gente começa agora. Ninguém entendeu, não. Estou falando que vai começar agora. Abra sua Bíblia comigo isso. Vem comigo. Eu tenho minha versão NVI. Se a sua versão é diferente, tudo bem, não tem problema, tá? E diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando. Fale comigo, queimando. Até de manhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Para os assembleanos aqui, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aqui ficou mais crente, não ficou? Essa versão é muito light. Vá para o capítulo 9 agora, por favor. Oito dias depois, versículo 1. 8 dias depois, Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel e disse: tragam um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Olhe para mim, bezerro para o pecado, carneiro para o holocausto. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Bezerro para o pecado, cordeiro para o holocausto. Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus. E ali ele oferece o bezerro. E ali ele oferece o cordeiro. E aqui começa a história do avivamento. Pastor, não entendi. Vamos lá que você vai entender. O texto que nós acabamos de ler é um texto de ordem, um texto que seria promovido para as próximas gerações. E todas as gerações tinham o mesmo dever. Qual era o mesmo dever? Saberem que o fogo que Deus traria para o altar, ele deveria ser mantido aceso. O fogo que Deus derramaria sobre o altar, ele deveria continuar aceso. Essa semana, fazendo a festa de aniversário de Israel, eu me deparei
com uma coisa engraçada. Na Europa, as churrasqueiras que a gente faz churrasco, todas elas são ou a gás ou elas são elétricas. A gente, sabe, não gosta dessa coisa tanto do carvão, porque faz muita fumaça. E eu estou acostumado a fazer churrasco lá em casa, numa churrasqueira a gás. Então, eu aperto um botão, fogo vem, a carne já está feita. Só que eu vim agora para o Brasil, e aqui vocês têm a cultura do churrasco com carvão. E o carvão, ele suja, ele faz fumaça, e é difícil pegar fogo, sim ou não? Sim ou não, gente? Não, os homens de plantão aqui sabem o que eu estou falando. Só que aí eu fui atrás, olha que coisa forte, eu fui atrás da cultura do carvão, porque eu fiquei besta que até hoje, no século XXI, vocês entenderam ou não? Século XXI, tecnologia, a gente ainda usa o carvão. Aí eu percebi que o carvão, na verdade, ele data de muito tempo atrás. Só que a origem do carvão, ela se dá na Mesopotâmia. Ela se dá num lugar onde fora criada uma cultura que a lenha, para manter o fogo aceso mais tempo, ela tinha que ser queimada, mas não totalmente. Vou falar para cá que alguém vai entender. A lenha, ela tinha que ser posta em um lugar onde o vapor, ele faria com que a lenha, ela seria completamente seca. Tiraria-se tudo de umidade dentro dela e ela ficaria preta. Mas ela ficaria preta para promover uma brasa longeva. Aí eu comecei a me interessar. Eu, como um especialista em TDAH, o hiperfoco acendeu. E ali eu comecei a perceber, eu falei, peraí, então o carvão, na verdade, é uma lenha que teve que provocar uma transformação dentro da sua essência para que o fogo continuasse mais tempo. Aí o pentecostal acendeu. Porque a lenha pode até ser lenha, ela pode até pegar fogo, mas por causa da umidade que está na madeira, o fogo ele fica mais curto. Mas o carvão não. O carvão é o contrário. E aí eu comecei a procurar sobre as formas maravilhosas de se acender o carvão. Posso ensinar vocês? Eu acho que daqui a pouco vocês vão para o churrasco de vocês, vocês vão dizer amém. Eu tô disponível, tá, gente? Eu sou pastor da alegria, imagina, tudo isso aqui é gordura. Aleluia. O fogo, ele só é bem aceso com um elemento, e esse elemento me chocou porque eu descobri na história dos judeus como eles acendiam e mantinham o fogo e as brasas a todo vapor. Sabe qual é o elemento crucial para que o fogo ele pegue e ele se mantenha? O azeite. Até os dias de hoje, para você acender uma boa fogueira, você pega um pano ou você pega um papel e você coloca azeite. Por isso que azeite é caro aqui, né, gente? Meu Deus, azeite é barato lá, mas aqui é caro. E eu gosto disso, porque quanto mais caro fica, melhor fica o sacrifício. Alguém está ouvindo ou não? Eu só estou introduzindo, calma, gente. E aí você coloca em lugares distintos da churrasqueira ou do lugar, você coloca aqueles maços de papel embebecidos no azeite e você taca fogo somente no azeite. E sabe o que vai acontecer? Automaticamente o carvão, ele vai sugar o óleo, ele vai entender que aquilo ali é para ele e ele pega fogo por inteiro. Eu percebi que o fogo, na verdade, não é importante. O que é importante é manter o fogo aceso. A gente dá muita importância para o fogo. Claro, é esse que mantém tudo, é esse que faz a carne se tornar sacrifício, ou oferta, ou
movimento, ou transformação, ou aceitação. É Ele, sim é Ele. Mas para que aconteça o fogo, alguma coisa tem que acontecer na lenha. E aqui eu começo a minha mensagem. Porque eu tenho percebido, estudando ao longo do tempo, estudando a história da igreja, que o problema não é os starters de Deus. O problema é o fogo que acaba apagando. Perceba. Nos últimos 500 anos, nós tivemos cerca, documentadamente falando, de 380 avivamentos no mundo que mudaram a face do globo. Mas desses 380 avivamentos, todos eles hoje estão extintos. Eu estou no país que aconteceu um avivamento. Cerca de 6 meses atrás, eu estava dentro de uma reunião com um bando de velhinho. Eu sendo o único latino-americano, muito engraçado isso, você não tem noção. Todo velhinho, suíço, cabecinha branca, e eu assim, destoando do grupo. E eu fui convidado pelo reitor da Faculdade de Genebra para assinar esse livro e para promover esse livro que se chama O Avivamento da Cidade de Genebra. E eles contando sobre os avivamentos que aconteceram na cidade. E eu preciso mergulhar você um pouquinho nessa história para a gente chegar aqui em Goiânia. Quem pode me ouvir? Primeiro avivamento acontece com uma mulher. Uma mulher que estava sempre indo para a beira do lago, numa árvore chamada Árvore da Alegria. E ela todos os dias ficava das 6 da tarde às 6 da manhã, orando. Das 6 da tarde às 6 da manhã. Todos os dias ela não chamou ninguém, ela não convidou ninguém, ela não tinha Instagram, ela não tinha Facebook, ela não tinha nada. Ela só tinha uma Bíblia e o choro do lado. Só que acontece que Calvino, quando ouve falar sobre essa mulher, ele quer matá-la, porque ele achava que aquela mulher estava fazendo algo errado. Como assim alguém vai ficar orando das 6 às 6, dentro da cidade de Genebra sem eu saber? E ele vai ao encontro dessa mulher. Gente, alguém ouviu o que eu estou falando? Ele vai ao encontro dessa mulher, e quando ele chega lá, naquela árvore, ele percebe que a atmosfera daquele lugar é diferente. Desde esse dia, ele abre uma torre e diz assim: nós precisamos orar 4 horas antes que todo mundo acorde, para que a cidade de Genebra seja edificada. O que você vê hoje de riqueza, o que você vê hoje de prosperidade, foi 4 horas antes todo dia, colocando o joelho no chão, a boca no pó e dizendo: Deus, sara a nossa. Hoje eu estou falando com alguém que tem sede para manter o fogo aceso, porque manter o fogo aceso requer disciplina diária. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. E aqui começa a cultura de oração. Tem muita gente aqui que fala: eu sou calvinista. Calvinista nada, tu não ora igual ele. Ai, porque a minha teologia é calvinista. Você não é calvinista. Você pode ser até de tronchã com a sua ideologia, da soteriologia. Você pode até pensar que entendeu alguma coisa. Mas eu estou aqui para te dizer: tem gente que há 500 anos atrás orou para que você hoje tivesse com a sua mão levantada, com liberdade do teu espírito. Hoje você vai conhecer um calvinista pentecostal que você nunca imaginou. Existe? Existe. E esse é o meu papel. Porque na verdade não é sobre o que se entendeu após a sua morte sobre salvação, mas é o que foi feito e plantado e orientado para que as gerações provassem. Sabe o que aconteceu depois dessa oração? Todos os dias eles subiam 176 degraus. Fica comigo aqui, por favor, eu preciso que você ouça isso. Porque a Goiânia tem um coração de avivamento. Eu sei que o coração do avivamento do Brasil está aqui nesse lugar. 166 degraus, todos os dias, subindo 4 horas da manhã. Tem gente que não sabe, eu preciso falar. Calvino morreu de tanto orar. Pastor, como assim? É isso mesmo. Calvino, ele subia a torre todos os dias. E por causa do vento frio que estava lá em cima da torre, ele pegou uma tuberculose e morreu com 52 anos de idade. Mas no meio da sua tuberculose,
No meio das suas dores, ele ainda continuava subindo com a ajuda de Teodoro do Beze. Teodoro do Beze segurando na sua mão e dizendo: vamos, a gente vai conseguir. E ele passando mal, ele orava e dizia assim: Jesus tem que vencer nessa cidade. Jesus tem que vencer nessa nação. Jesus tem que vencer nesse lugar. Eu queria saber qual é a tua oração hoje, porque se a tua oração é para a tua lenha, você não será carvão. Engraçado, porque eu preciso trazer essas realidades. E eu acho que assim a gente começa a organizar. Olhe para mim, desde Levítico há uma anunciação do futuro da igreja. Porque para você, Levítico, talvez seja uma lei passada, para mim é uma lei vindoura. Como assim, pastor? É lá no final, é lá em Apocalipse que a gente vai ver que nós não trocamos Jesus por nada, porque ainda a chama continua acesa. Eu pergunto para você agora, a sua oração é pautada na transformação do mundo ou na sua transformação? Deixa eu te dizer, se você ora para se transformar, você só ora para se tornar carvão. E aqui que está o grande erro da maioria das pessoas que acham que precisam de uma... Estou com medo de falar o que eu vou falar agora. Falo ou não falo? Beleza. Por isso tem muita gente que precisa de uma conferência que fala de avivamento. Por isso tem gente que precisa de um movimento que se chama avivamento. Porque eles acham que ainda eles precisam. Olha para mim, você só precisa de duas coisas para que o avivamento aconteça em Goiânia. Primeiro, você precisa de uma busca incessante. Segundo, uma disciplina abundante. Porque o resto é Deus quem faz. O resto é Deus quem age. Eu creio que hoje nós estamos provocando não somente um tempo de avivamento, nós estamos provocando uma cultura de avivamento nesse lugar. Não, quem pode aplaudir Jesus e fazer barulho aqui, meu Deus do céu? Que bom que eu vim antes de todo mundo, que eu estou criando fundamento apostólico nessa casa. E me falaram que eu tinha que ficar à vontade, então agora aguenta. Agora imagina eu gritando assim no meio dos suíços. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo a bagunça que é. Só que em francês ainda por cima. O que eu percebo na grande maioria das pessoas é que a gente tem, inclusive os historiadores têm lido e escrito isso, é que a gente não entendeu, a gente perdeu o foco do avivamento no meado do século XX, no começo do século XXI, que a gente pensou que avivamento era exclusivo nosso. Eu quero ser o avivamento, ou eu tenho um avivamento, ou eu vou receber o avivamento. Querido, o avivamento sempre será para outros. Porque o avivamento é a manifestação ou o movimento de quem já foi avivado para avivar alguém. E se você não é avivado, significa que você não é crente. Sim, você vai para o inferno. Posso falar assim sorrindo? Você é do capeta. Pastor, o que é isso? Eu estou te falando, pega que eu vou. Oi. Pastor, não é. Porque eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo não ter o zoe, a vida de Deus, nos atos dele, na expressão cotidiana dele. Eu acredito que nós estamos na igreja Emaús e eu posso dizer isso com tranquilidade. O avivamento será de segunda a segunda dentro desse lugar. Quem crê nisso dá um brado de alegria. Estou pentecostal, estou falando que eu estou pentecostal. Daqui a pouco eu começo aqui, ó. Esse fogo de Levítico passa para Atos 2. Esse fogo de Atos 2 passa para as igrejas, passa para Tessalônicos, passa para os Efésios, passa para os Colossenses. Esse fogo que a gente está falando, ele se mantém aceso durante os séculos e as estações da igreja. Mesmo no Coliseu, o fogo não apagou.
Mesmo nas circunstâncias, o fogo não apagou. Mesmo nas situações adversas, o fogo não apagou. Eu preciso fazer esse back and forward. Eu preciso ir para frente e para trás na história para que você entenda. Lá no meio do nazismo, na cidade de Gutenberg, ou Wittenberg para vocês. Essa cidade no meio do nazismo. Eu não estou falando da época de Calvino, eu estou falando no meio do nazismo. Um pastor se levanta e diz assim: podem matar todos nós, mas os filhos da terra de Deus, eles não matarão. O avivamento de verdade é aquele que promove justiça, é aquele que promove conserto, é aquele que promove graça, é aquele que promove misericórdia. Se o teu avivamento te faz julgar alguém que não tem avivamento, saiba, esse avivamento é mentiroso, porque o verdadeiro avivamento é aquele que estende a mão para aquele que é anátema e diz: ainda tem esperança para você. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui. O que eu estou falando aqui é ser carvão, é ser transformado de dentro. Estou sentindo que eu vou ganhar um churrasco depois desse culto. Uma picanha, aleluia. Ah, aquela gordura. No carvão. Preste atenção, quando você começa a observar a igreja do Senhor no modo avivamento, é uma cultura diferente, é uma fala diferente, é uma ação diferente, é uma estrutura diferente, é um pensamento diferente, é um olhar diferente, é uma alegria que não é passageira. Não preciso de eventos para me motivar. Eu dentro de mim já tenho uma alegria que o mundo não pode conter. Eu dentro de mim tenho uma paz que o mundo não pode retirar. Eu dentro de mim tenho uma visão que o mundo não consegue enxergar, porque para aqueles que são perdidos é loucura, mas para mim e você que somos salvos é poder de Deus. Isso é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é aquele que a gente escolhe o dia e o horário, mas é aquele que não controlamos, porque ele acontece em todos os lugares. Agora eu entro no modo profético. Esta casa aqui vai entrar nos 4 cantos dessa cidade e ninguém vai poder controlar o fogo que tem nela. Quem pode aplaudir o Senhor e receber essa palavra, diga amém. O fogo continua aceso. Levítico capítulo 9. Nós vamos ver Deus acendendo o fogo. E aqui é uma coisa muito engraçada. Eu nem vou usar meu esboço hoje. Uma coisa engraçada. Porque a gente percebe que o fogo não é aceso por nós. Nós só somos carvão. Nós não somos nem o bezerro e nem o cordeiro. Nós só somos carvão. Tem gente que acha que eu sou bezerro. Olha aí, Deus. Tem outro que fala: ó, o cordeirinho de Cristo. Olha para mim. Ele é o cordeiro. Ele é o leão. Tudo é para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Quem crê nisso, diga amém. Quando eu me coloco no lugar do carvão, eu me coloco no lugar de eu preciso ser consumido. E eu preciso voltar à chama. Esse aqui é o grande segredo do avivamento. A gente está aqui só para servir. E quando a gente para de servir, a gente vira cinza. Posso falar para vocês agora a realidade? Eu vim aqui para o Brasil, vocês não sabem por quê. Eu vim para o Brasil para enterrar minha mãe. Minha mãe, de um dia para o outro, literalmente no sábado de Pentecoste, ela deitou, abençoou os filhos, ligou para todo mundo, deitou, dormiu e não acordou mais. E eu recebo lá em Portugal, eu estava em Portugal para fazer um casamento, eu recebo a notícia que minha mãe tinha falecido. Na hora eu entrei em estado de pânico, entrei em estado de choque, comecei a chorar. E eu ouvi o Espírito Santo falando assim: mas não foi isso que ela pediu desde sempre? Ela queria nesse lugar, dessa maneira, nesse dia. Ela não falou para você, quando você era adolescente, que ela queria morrer no dia de Pentecoste, porque ela era fogo puro. Ninguém está entendendo o que eu estou falando.
E na mesma hora que eu estava ali com o coração de filho, querendo promover luto, Deus estava me alegrando dentro de mim, dizendo: ela cumpriu tudo que ela tinha para cumprir, ela fez tudo que ela tinha para fazer, ela plantou as igrejas que tinham para plantar lá na Europa. Foram mais de 40 igrejas na Europa plantadas por ela, e eu sei, eu posso dizer, a chama acendeu. Eu vim para o Brasil, eu não vim para o Brasil para ser feliz. Eu não vim para o Brasil para comer picanha. Eu vim para o Brasil para enterrar minha mãe. Travou agora, né? Calma aí. Porque eu vou te explicar como é que crente é. E por isso que eu vou te dizer que a gente é carvão. Porque o único elemento na química que parece com o homem, quando ele é putrefado ou se acaba, é o carvão. Porque quando acabamos, nos tornamos, do pó viemos. Vamos falar de avivamento sério? Vamos falar de avivamento maduro? Você só vai ter avivamento quando você morrer pela causa. Você só vai ter avivamento, ou essa cidade vai ter avivamento, quando você entender que o seu último suspiro foi para a glória do Senhor. Não me venha com esse papo lindo, universitário que você tem. Meu chamado. Meu Vans. Eu acho bonito, mas eu acho muito mais bonito você na segunda-feira, no meio desse trânsito abençoado. Trânsito difícil, amém. Eu sou de Brasília, gente, perdão. Mas esse trânsito aqui é querido. No meio desse trânsito você fala assim: Deus, toca agora essa vida que acabou de me fechar. Toca agora esse homem aqui agora que me xingou, que eu nem sabia que ele estava me xingando. Respinga nele agora a tua unção, para que o fogo da tua presença chegue nele. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Eu não estou falando de avivamento aqui dentro, eu estou falando de avivamento lá fora. Porque Deus vai levantar essa casa para ser relevante lá fora. Serão nos 7 montes o avivamento que Deus tem para Goiânia. E eu estou declarando como profeta desse lugar: olhe para mim, olhe para os montes e saiba que os montes serão seus. Mantenha aceso, mantenha aceso. Aí eu chego no Brasil, eu pensei que ia ser uma loucura, eu pensei que o funeral ia ser difícil. Eu falei: meu Deus, eu sou filho, eu não quero fazer o enterro da minha mãe. Eu pensei em chamar meus amigos pastores para fazer o enterro dela, mas Deus falou para mim: é contigo, porque manto se transfere. Quando eu chego no aeroporto de Brasília, doído, machucado, eu encontro meus irmãos, a gente se abraça e um olha para o outro e tem a mesma certeza: Deus que levou, a gente tem que adorar. E aqui começa uma jornada maravilhosa para aquele que é carvão, porque aquele que é carvão entende uma coisa: não existe perda gigantesca que não seja propósito do eterno. Não existe. Você está preocupado com o que amanhã mesmo? Fatura? Dinheiro? Bobinho, você é carvão, filho. Incendeia. Esse é o teu único objetivo. Incendeia. Aí eu chego no IML para reconhecer o corpo da minha mãe. Mas eu tive uma convicção que talvez alguns aqui não teriam. Eu como filho, e eu quero falar para vocês de uma maneira muito natural e muito simplista, mas eu preciso que alguém entenda. Eu cheguei como filho, mas eu saí como homem de Deus. Como assim? Porque eu percebi uma coisa: ao reconhecer o corpo da minha mãe, eu percebi que não existia mais a minha mãe. A minha mãe não estava mais lá. Ali não existia mais a minha mãe. A glória que estava sobre ela não estava mais lá. A unção que estava sobre ela não estava mais lá. Ela passou, aconteceu. E agora era responsabilidade minha e dos meus continuarem na mesma chama, porque o fogo tem que se manter. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Saí de lá, fui para o enterro. No enterro já estava pentecostal. No enterro eu fiquei doidão. E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda. Você não vai entender. Quando o Espírito de Deus começa a agir nessas horas, tudo que era para ser doce se torna alegria. Eu comecei a lembrar das coisas que minha mãe fez. Eu comecei a dizer: meu Deus do céu, olha que foi lindo. Olha como é que ela morreu, olha como aconteceu. Glória a Deus, aleluia, aleluia.
E era fogo estranho. Pastor, o senhor está doido? Não. Você não entende o que é ser carvão. Chegamos no enterro. Eu estava pronto. Incrivelmente pronto. Fiz o enterro da minha mãe celebrando. Foi a maior celebração. Eu nunca vi uma coisa daquela. Porque enterro de crente é diferente, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Eu espero que você, em nome de Jesus, tenha um enterro decente. Como é que é o enterro de crente? É a alegria. É indo da harpa, se for. Se não, é uns 3, 4 cantos, todo mundo dando risada. Fala, esse aqui foi de Deus. E foi desse jeito. Um pegou o violão, o outro pegou o sax, o outro pegou um carrom. E começamos a cantar os hinos da harpa que minha mãe mais gostava. E o povo das outras capelas, que estavam velando outros corpos, começaram a vir para o enterro. Daqui a pouco a gente estava pregando Jesus. Daqui a pouco tinha a alma levantando a mão para aceitá-lo. Ah, não, ninguém está comigo aqui não. Eu estou falando que até na sua maior dor, Jesus pode aparecer e salvar alguém. Como ficar triste depois disso? Eu enterrei minha mãe, eu nunca imaginei, pastor Vinícius, viver uma coisa dessa. Eu enterrei minha mãe junto com meus irmãos e a gente saiu abraçado rindo. Vamos comer. Feliz. Eu nunca imaginei que eu ia poder ver isso. Mas lendo esse texto hoje de manhã, Deus me deu um novo entendimento. Porque quem é carvão, quando queima, terminou, o propósito foi cumprido. A Ele seja glória, a Ele seja louvor. Ei, olhe para mim, Deus te trouxe aqui nessa manhã para eu te dizer, você vai cumprir o propósito de Deus na tua história. Levítico começa. A lenha começa. Só que eu percebi que o óleo também está lá. E aí a gente começa a entender que tanto o fogo quanto o óleo são de Deus. E o bezerro ou o cordeiro também são dele. E aqui eu começo os 4 parâmetros de um avivamento integral na tua vida. Primeiro, você já entendeu que tem que se tornar carvão. Quem diz amém? Segundo, você precisa de óleo para todos os dias. Porque não haverá mantimento ou continuação de fogo sem óleo no altar. O óleo não está na carne, o óleo está no carvão. Terceiro, você precisa de coisas externas para representar aquilo que não é externo. Hoje a gente pode contextualizar em 3 coisas. Primeiro, a palavra. A palavra tem poder, sim ou não? E palavra é semente. Segundo, a oferta. A oferta também é semente. Por isso que tem crente hoje que está miserável. Sabe por quê? Porque a vida dele inteira ele deu errado. Ele nunca deu como semente, ele deu como caridade. Ah, eu vou falar, posso? Desculpa, tá? Vou falar. Depois você corrige. Eu nunca vi um suíço ou a nação suíça depender de outras nações, sendo que ela depende de tudo, em tudo, de todas as nações. Não tem nada que eles produzem. Não tem nada que eles possam fazer lá. Tudo é importado, porque lá só tem montanha, só tem água, só tem vaquinha. Eu estou aqui escolhendo o que eu vou falar. Só tem neve. Não tem comida. É rochoso o lugar. Não dá para plantar. O máximo que a gente planta é batata, tomate e cenoura. Isso é o nosso ganha-pão. Tomate, cenoura e batata. E como é que você vai chegar para mim e falar que uma nação que só planta isso é a nação mais rica do mundo? Eu vou te explicar. Porque Calvino, quando cria a moeda de 5 francos, ele diz o seguinte: eu vou colocar essa moeda como a maior moeda, mas dentro dessa moeda eu vou escrever: e Deus proverá todas as coisas para aqueles que o creem. Eu vou falar aqui porque agora eu estou profético, eu estou no modo profético, agora vocês me aguentem. Você tem que escrever nas suas finanças: Deus proverá todas as coisas, porque eu creio nele. Eu vou falar para alguém aqui de novo: Deus proverá todas as coisas. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. É o carvão que faz a picanha, não é a picanha que faz o carvão. Para manter aceso,
Eu mantenho por causa de um propósito, para manter aceso. Eu mantenho porque eu sei que lá na frente o fruto do meu trabalho será um fruto glorioso para a glória do Senhor. Eu vou falar para empresários aqui, porque eu acredito que essa visão ela precisa ser resgatada na igreja. 2 amigos estavam dentro de uma igreja num culto de domingo de manhã, passando fome. E um pregador chamado Calvino faz a seguinte pregação: tudo que vocês fizerem, façam para a glória do Senhor. O trabalho de vocês é adoração. O que vocês fizerem será para adorar a Deus. Então não faça para homens, faça para Deus. Sirva os homens, fazendo tudo para Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Esses 2 amigos saem dessa reunião, incentivados por essa palavra. Um fala assim: o que você faz? O outro: olha, eu só sei fazer relógio cucu, relógio de madeira. Sério? É. E você? Eu trabalho com ferro. Você trabalha com ferro? Uau! O que a gente pode fazer para adorar a Deus? Que tal a gente fazer um relógio de ferro? Vamos fazer um relógio de ferro. Vamos fazer um relógio? Vamos, mas tem que ser para a glória de Deus. E eles passaram anos e anos fazendo um relógio o menor possível, o mais complicado possível. E ali Patek e Felipe. Tem rico aqui, hein? Vinícius, o que é isso? O povo aqui deu até olha. Quando eu falo isso nas outras igrejas, o povo fica assim: o que é? Aqui todo mundo sabe. Patek e Felipe criaram um relógio com 50 complicações. E esse relógio hoje é orçado em 50 milhões de euros. Um relógio. Uma unidade, para você obter ela, você precisa esperar 20 anos na fila de espera, pagando o relógio antecipadamente. Porque todo mundo, quando adora a Deus no seu trabalho, se torna a diferença lá fora. Para você é luxo, para eles é adoração. Esse é o problema. Para você é ostentação, para eles é excelência. Esse é o problema. Para você é só um nome, para eles é um testemunho de vida. Esse é o problema. Avivamento é quando eu pego tudo que eu tenho e ofereço como carvão e Deus gera diamante. Ah, não, ninguém entendeu o que eu falei? Detesto fazer isso, mas eu vou ter que fazer, porque hoje me virou conferência profética. Vou ter que fazer, hein? Não gosto, mas olha para a pessoa que está do seu lado. Detesto fazer isso, mas eu vou ter que fazer, porque a gente tem que ativar o céu aqui nesse lugar. Fale para as pessoas que estão do seu lado: o teu carvão vai se tornar diamante. Quem crê nisso, aplauda o nome dele, dê glória a Deus aí. Esse símbolo foi o símbolo que Deus fez. E sabe qual é a maior marca desse símbolo? Em Levítico capítulo 9 deixa bem claro. Que quando o fogo de Deus desceu, a alegria contagiou o lugar. Eu vou ter que falar da minha teologia para ficar bonito para mim. Eu sou um pastor que entendi que a consagração não é lágrima. A consagração verdadeira é sorriso. Em Neemias capítulo 8, deixa muito claro que Neemias, junto com Esdras, quando constrói o primeiro altar, o primeiro palanque para a vocalização das escrituras, ou da Torá, das leis, o povo todo consagrando Jerusalém, ele se levanta e diz assim: por que vocês estão chorando? Em 52 dias tudo foi restaurado. Este é o tempo da verdadeira consagração. Sequem as suas lágrimas, coloquem um sorriso no rosto, assem carne para todos e deem para aqueles que nada têm. E esse dia será consagrado como o dia do Senhor, porque a alegria do Senhor é... Recebe no coração isso, porque eu sinto que Deus vai fazer. Tem gente que acha: eu tenho que botar pano de cinza. Não, não, não. Essa casa será conhecida como uma casa onde o avivamento será alegre. E este povo será reconhecido como o povo mais feliz da terra. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. E se você quiser, dá um salto da sua cadeira e diga amém. Quem pode aplaudir Jesus Cristo aí?
os mais belos hinos e poesias. Assembleano sabe o que eu estou falando. Os worship tudinho ficou assim. Quando eu me sentei pela primeira vez na cadeira da faculdade para aprender história, eu percebi que 80% da história da igreja é sofrimento e 20% é testemunho glorioso. Eu vou repetir. 80% da história da igreja foi sofrimento, dores, para que 20% fosse testemunho glorioso. Os heróis da fé, todos eles sofreram para que a gente tivesse alegria hoje. E hoje nós estamos na geração mais alegre, só que a gente está num problema grave. E eu queria terminar com esse texto. Eu prometo para vocês que eu vou dizer que eu vou terminar, mas eu vou ficar um pouquinho mais. Brincadeira. Tem direito de 3, né? Mas já são meio-dia, né, gente? Com toda essa conversa, vocês estão com fome, né, gente? Não? Oh, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Eu descobri uma coisa dentro da história que eu preciso passar para vocês. Eu acredito que Emaús não será essa igreja. Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio e nem quente, e estou disposto a vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado não, vamos lá, gente. Compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Ele fala para a igreja mais rica. Ele fala para a igreja que tinha mais ouro. Ele fala para a igreja que tinha tudo. Ele fala para a igreja mais tecnológica. Ele fala para a igreja mais legal. Ele fala para a igreja mais cool. Ele fala para a igreja mais good vibes. Quer que eu continue? Eu posso parar aqui. Ele fala para aqueles que achavam que tinha tudo, que eles eram pobres, cegos e nus. Aí você fala, meu Deus, isso é repreensão. Não, ao contrário. Na verdade, isso aqui é um statement. Isso aqui é uma declaração. Porque todas as vezes que eu alcanço outro patamar, outra dimensão espiritual, eu consigo entender que eu tenho que diminuir. Toda vez que eu aumento a minha fé, eu diminuo a minha carne. Toda vez que eu aumento o meu espírito, eu diminuo a minha consciência. Toda vez que eu aumento a visão espiritual, eu diminuo a incredulidade material. Quem está comigo aí diz amém. O problema é o seguinte: o problema não é quando o testemunho tem que chegar. O problema é depois do testemunho. Como é que a gente comporta? Como é que a gente se comporta depois do testemunho? Olhe para mim, Deus vai gerar riqueza nessa casa. Que bom que você deu um amém morno, foi bom. Deus vai gerar riqueza nessa casa. Agora sim. Deus vai gerar recursos aqui. Mas a pergunta que não quer calar, depois que acontecer, vai fazer o quê?
Depois que essa igreja crescer e invadir os 4 cantos da terra, vai acontecer o quê? Porque o problema dos avivamentos é esse. Gunnar Wingre e Daniel Berg vieram com fogo para o Brasil, mas começaram a se espalhar igrejas pelo Brasil inteiro, e centenas e milhares de igrejas, e o fogo continuou, mas diminuiu a um ponto que agora existem até pentecostais tradicionais, se é isso que existe. Por quê? Porque quando a gente vai ficando grande, a gente vai se achando. E eu tenho uma palavra para você aqui: Deus não vai deixar você se achar. Hoje você vai se encontrar. Quanto mais você aumentar o nível de glória, mais você vai dizer: que diminua eu, que diminua eu. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Quando eu recebi o diploma, eu estava me achando. Gente, de verdade, sabe, gente nova? Eu queria mostrar que eu sabia. Olha como eu sei. E sabe o que Deus falou? Burro, ignorante, não entendeu nada. Eu te chamei para ganhar aquele que não entendeu nada. Aqui no Brasil é bom pregar, porque todo mundo é teólogo. Mas quando você chega num país onde 92% é ateu, você entende que não tem background evangélico, não tem programa evangélico, não tem artista evangélico passando na televisão. A única coisa que eles precisam é fogo, 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 fogo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Fogo! Porque o teu intelecto pode ser muito grande, teu conhecimento pode ser muito grande, mas é o fogo quem vai manter o crescimento, quem vai fazer a coisa acontecer nesse lugar. Arabia sua e equência. Vou terminar com essa. Esses dois estavam pequenos. A igreja, a gente tinha 35 pessoas. Estava bem, viu? A média lá é 100. Eu estava me achando pastorzão. O 35. E aí, um certo dia, eu peguei a bandeira suíça, eu coloquei no meu pescoço, e eu fiquei durante 40 dias pregando todos os dias com a bandeira suíça nas minhas costas. E eu falei para a igreja toda era de brasileiro na época. Falei: gente, quem não entende o problema de vocês, quem entende aguenta, eu vou ter que pregar em francês. Não tinha um suíço no lugar, não tinha nem estrangeiro, era só eu e meia dúzia de gato pingado doido. E eu pregando, e o povo não entendendo nada. Quando eu falava uma palavra em português, todo mundo glória. Quando eu voltar para o francês, todo mundo fica assim. E eu pregando. E uma das meninas da igreja, que hoje é pastora da nossa igreja, ela teve a fé de trazer um dos patrões dela. Ela limpava a casa do patrão, ela limpava a casa dele. E ela trouxe o patrão para a igreja porque ele estava com câncer na língua, esôfago, não sei. Já estava tudo podre, ele não podia abrir a boca porque fedia muito. E ele chegou, e eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava empolgadíssimo. Vocês perceberam que eu sou hemorrágico. Eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. E eu estava ali pregando e tal. E aquela multidão de 15 pessoas. Eu fiquei 20 anos, pastor Vinícius. E 80% do meu trabalho foi para mais ou menos 50 pessoas. Tem gente que quer o resultado hoje. Vocês vão carregar uma geração. Eu vou falar isso porque está queimando no coração. Não se preocupem com o resultado de ninguém. Não coloquem isso no coração de vocês. Eu sei que você já não tem, mas se preocupem com o legado. 20 anos ali, ó. E o que eu estou pregando aqui, eu pregava lá em 20, com 20. Uau! Dia após dia. Esse homem chegou. Ele não podia falar. E eu falava: fala glória a Deus. Ele, No final do culto trouxeram ele pra gente. E eu coloquei a mão na cabeça dele e orei por ele. E eu orei com fé, gente. Eu orei assim, com vontade. Eu orei como aquele pastor que estava naquela, sabe? Meu Deus, vai acontecer. E eu orei. E ele foi para casa. 3 dias depois eu pergunto para essa ovelha. Eu falei: e aí? Ela falou: ô pastor, sua oração não sei se deu certo não. Foi por quê? Porque a língua caiu.
Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu estava crente que o homem ia ter, ó, a língua ia... E eu continuei orando. Olha para mim, para manter o fogo aceso, não é quando tudo vai bem. Para manter o fogo aceso, é contra tudo e todos, inclusive a incredulidade que está dentro de você. A fé, ela continua perseverante. E eu continuei orando. Entrei num jejum, porque eu sou desse, eu sou doido. Aí eu entrei no jejum, Senhor, devolve a língua dele. Devolve, Senhor, faz crescer. O Senhor fez crescer a mão mirrada, o Senhor devolve a língua. Senhor, devolve a língua. Senhor, devolve a língua. E domingo ele chegou de novo na igreja. Eu falei, ele chegou. E o que eu faço? Qual é a pergunta que eu faço? Pergunta que eu faço, não tem como perguntar. Aí eu fui todo sem graça para ele. Bonjour. Aí ele, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 3 meses, e ele lá todo domingo sem língua. E eu comecei a ficar apavorado, porque eu orei diante das 15 pessoas que eu tinha, que ele ia ser curado. Ninguém faz essas loucuras aqui, né? Mas eu já fiz. E posso dizer uma coisa para você? Foi a melhor loucura que eu fiz, porque 6 meses depois, a língua dele voltou a crescer. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Hoje ele é um dos evangelistas da cidade, que sai catando todo mundo e falando, Deus criou uma língua e agora alguém vai ser curado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, meu Deus do céu? Não pense que acabou se você não tem resposta imediata. Não pense que vai cair se você não vê alguma coisa acontecendo. Persevera. Vou falar de novo. Persevera. Porque Deus vai fazer. Deus vai operar. E agora eu quero, em nome de Jesus, declarar. Fica de pé para parecer que está acabando, por favor. Fica de pé para parecer que está acabando. Isso aqui era para mim? Era para mim isso aqui? Que lindo. Eu posso ficar com ele depois? Uau! É muito chique essa igreja. Sabe o que faz perseverar? Vou voltar para o meu churrasco. Porque tem uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia pensar. E olhando para o churrasco do aniversário do meu filho, aconteceu. O fogo no meio da conversa começou a dar aquela diminuída, sabe? Aquela minguada. Aí, meu sobrinho, espavanado, chegou com um negócio assim e começou a abanar. Saiu cinza para tudo quanto é lado. Fumaça na minha cara. Não estou acostumado com isso, sou chique. Só que o fogo voltou. Eu sou crente há 32 anos. Tem gente aqui falando. Sabe de uma coisa? Pode parecer que o fogo está apagado, mas essa semana o sopro do Espírito vai chegar em você. Eu estou aqui só fazendo introdução. O sopro do Espírito vai chegar em você. E quando o sopro do Espírito chegar em você, sabe o que vai acontecer? O fogo vai reavivar. Tem cinza que vai ter que sair hoje. Qual é a cinza? A boa pergunta, cadê? Qual é a tua cinza? O que é que está fazendo você se tornar morno, para ser a ponto de ser vomitado? Olhe para mim, você não nasceu para ser morno, você não nasceu para ser frio, você nasceu para ser tocha. Eu tive um sonho essa madrugada. Eu não sei se é sonho ou se é visão. Eu estava ali no Quality Hotel, no Flamboyant ali, e estava rolando um show do lado. E bateu 1 da manhã, o vaneirão, tic-tac, tic-tac, e eu dormi com aquele negócio, aquele barulho.
E na hora que eu estava dormindo, eu senti uma presença estranha entrando no quarto. Um varão. Um tempo antes, a Mariana, ela falou para mim: pai, eu achei estranho porque eu entrei dentro do quarto de hotel, parecia que tinha alguém no banheiro. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, minha filha, calma. Está amarrado. Israel, vai lá. Israel é meu guarda-costas, não sabe. Aí Israel vai, não tem nada. Só que eu vi esse ser entrando no meu quarto. Nessa espécie de sonho, visão, esse ser falou assim: você não vai falar o que você quer falar. Eu que trago a luxúria e o entretenimento para esse lugar. E eu deixo eles sempre cegos, para que eles não vejam o que tem que ver. E na mesma hora eu entrei em desespero e eu falei assim: agora que eu vou falar, eu vou entregar tudo que eu tenho para entregar, porque não vai ficar sem ficar cheio do Espírito Santo. Talvez você não entenda essas coisas espirituais, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Eu falo para eu não vou falar para você, meu irmão. Olha para mim. Deus te trouxe aqui nessa manhã. Talvez você nem sabia que ia vir para cá, para te dizer: chega de mornidão, chega de frieza espiritual, chega de olhar para trás, chega de olhar para o teu pecado. Agora é santidade radical, agora é atitude radical, agora é entrega total, é integralidade no Evangelho. Deus vai te falar só Ele, para Ele e por Ele. Deus está levantando um movimento agora. E todas as mesas pastorais do mundo inteiro que eu sento, todos falam a mesma coisa: o Brasil é o número 1. Tem gente aqui que fica todo bobinho com o americano, né? Olha para mim, os americanos estão vindo para cá para aprender com vocês. Eu estou aqui para receber de vocês. Eu estou aqui para ver assim e falar: meu Deus, vou fazer a mesma coisa. Eu vou quebrar tudo quando chegar em Genebra. Ai, meu Deus do céu, eu vou fazer esse negócio assim, white. Eu gostei. Porque eu estou aprendendo com vocês. Brasil, acorda. Eu estou profetizando para o Brasil. Brasil, acorda. Você está debaixo de uma nuvem de glória. Você está debaixo de uma nuvem de unção. Desfruta disso. Levanta a tua mão, já que você entendeu, e deixa o Espírito Santo te pegar aqui. Você que é batizado em novas línguas, começa a falar em novas línguas agora. Deixa o Espírito Santo te pegar nessa manhã.